todos que me ouvem, que essa palavra de reflexão possa trazer vida ao seu interior e possa, nesse dia, fazer com que os seus conceitos sejam mudados e os seus valores sejam revistos, porque a palavra pode mudar os conceitos do homem. Nessa reflexão eu quero trazer um pouco da história de um homem que marcou a história dos hebreus, que ele foi o pai da fé, mas para ele ser o pai da fé, ele passou por algumas coisas que fizeram com que ele chegasse a esse nível. E eu queria compartilhar um pouco da história de Abraão, e mais específico, sobre quando, em determinado momento da sua vida, o Senhor brada dos céus e lhe pede o seu filho. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Eu queria que você refletisse nessa manhã. Se alguém que você conhece lhe pedisse algo que custasse muito, qual seria a sua resposta? Sim? Não? Talvez? Eu ainda não estou preparado para lhe dar essa resposta? Qual seria a sua resposta? E se o Deus de toda a terra bradasse dos céus e dissesse em alta voz: dê-me o seu filho? Eu acho que seria fácil. Para você que tem mais de um filho na sua casa, com certeza isso seria fácil, não? Eu tenho certeza que não. Porque um filho lhe custaria muito. Mas Abraão, quando o Senhor lhe pede o seu filho, ele não questiona, ele não tem em seu coração dúvida daquilo que o Senhor lhe pede, porque quem lhe pediu foi quem lhe deu. E ele prontamente, quando o Senhor brada dos céus e diz Abraão, ele diz: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor pede o seu único filho e ainda frisa: aquele a quem amas. Abraão, e dá algumas ordenanças a Abraão, que ele fosse à terra de Moriá para oferecer em sacrifício o seu filho num dos montes que ali estão. Abraão se prepara de madrugada, ele junta os seus servos, prepara a lenha, prepara o cutelo, prepara o fogo, leva todas as coisas para oferecer a Isaac em holocausto. Ele prepara, sai de madrugada, e eu tenho certeza que ele demorou 3 dias para chegar ao lugar em que Deus tinha determinado essa palavra para ele. E nesses 3 dias eu tenho certeza que a mente de Abraão deve ter pensado: mas como? Meu único filho, aquele que o Senhor me prometeu, aquele que é a promessa de que muitas gerações viriam através dele, aquele que seria como as estrelas dos céus ou a areia do mar, porque Deus tinha feito uma promessa para Abraão. Mas quando ele chega a esse monte, ele fala com os seus moços para esperarem, porque ele iria como jovem para adorar. E quando ele prepara o altar, ele coloca a lenha sobre o altar, ele deita Abraão, amarra Abraão, quando ele estende o cutelo para poder imolar o teu filho, Deus brada do céu novamente e diz: Abraão, Abraão, agora sei que temes ao Senhor. E quando, nesse determinado momento, Abraão, ele diz: eis-me aqui novamente. O que o texto nos diz, o que ele nos mostra, não o sacrifício em si, mas do nível de comprometimento que Abraão tinha. Porque eu tenho certeza, se alguém se pedisse de algo de muito valor, eu tenho certeza que você não estaria disposto a dar ou a oferecer. Porque é o nível de comprometimento. E eu lhe faço uma pergunta: o que você está disposto a abrir mão? Qual é o teu nível de comprometimento com o Senhor? Qual o seu nível de intimidade? Porque Abraão era íntimo do Senhor, ele sabia que aquele que pediu o seu filho era poderoso ou para ressuscitar ou para restituí-lo de alguma forma, se assim acontecesse o sacrifício. Eu queria que você refletisse sobre isso, que nesse dia, o que o Senhor tem te pedido, o que você tem dito não? Qual é aquilo que de precioso você tem guardado no seu coração, que tem sido de grande valor e você não tem
no teu coração se disposto a ofertar ao Senhor. Reflita nisso nesse dia. Abra as suas mãos ao Senhor, entregue aquilo que de é precioso para Deus. Queria que você refletisse nisso. Um dia abençoado, que o Senhor te abençoe, a você e a toda a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém.